Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Cultura Criativa. É um prazer novamente falar com todos vocês aqui. E para quem não conhece ainda o nosso podcast, né, o Cultura Criativa, ele é muito mais do que um podcast, ele é um movimento que a gente quer, que a gente está criando, que a gente está desenvolvendo para colocar os temas de comunicação interna, marca empregadora, comunicação corporativa, employee branding dentro nas discussões e decisões importantes para o negócio. E hoje estamos com o Bruno Borges. Ele é gerente de campanha e programas de relacionamento com o público interno da Petrobras. Bruno, seja muito bem-vindo. Um prazer falar contigo. Valeu, Alexandre. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos bater um papo aqui sobre comunicação interna. Legal, bacana. Bom, o prazer é todo meu. Obrigado aí pela tua disponibilidade. Tenho certeza que hoje a conversa vai ser uma conversa extremamente inspiradora, porque a gente já conversou um pouquinho antes das nossas gravações, a gente já percebeu que tanta coisa bacana e até porque assim, hoje na empresa que você faz parte, hoje há 18 anos, né? Você tem aí uma história muito bacana, muito rica, muito inspiradora para compartilhar um pouquinho conosco, né? E eu queria começar por aí, né? Como que começou a tua carreira dentro dessa parte de comunicação, Bruno? Né, eu sei que você começou numa agência, mas conta um pouquinho pra gente, assim, né, de lá pra cá, como você chegou e como chegou na Petrobras, que aqui eu acho que a gente tem uma discussão muito bacana pra falar sobre isso, né? Bom, eu sou publicitário. Comecei do lado daí do balcão, trabalhei em agências. Em 2006, eu entrei na Petrobras. Eu venho de criação, eu era diretor de arte, aí acho que a gente está falando Bacana. com todo mundo aqui de comunicação, mas quem está publicitário talvez não tenha muita noção, diretor de arte não tem nada de diretor, né? Brinca, realmente na criação a gente só ganhava do estagiário, mas eu venho de criação. Meu sonho enquanto publicitário era trabalhar na W do Brasil, com o Washington Oliveto, que nos deixou Uhum. agora. Mas em 2006 eu entrei para a Petrobras, fui trabalhar com comunicação corporativa e não sabia nada, eu vinha de agência mesmo, né, de trabalhar com varejo e me apaixonei por essa área. Estou até hoje, você comentou aí, são 18 anos trabalhando com comunicação interna na Petrobras. Hoje sou responsável pelas campanhas e pelos programas de relacionamento e eventos da companhia. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses desafios depois. Já, já fui responsável por canais, por sites, então tem uma visão bem ampla aí da atividade de comunicação interna nesses meus 18 anos. Legal. E você comentou muito, Bruno, na tua passagem, no teu início de carreira, foi na parte de diretor de arte, né, em agências, e acho que focava muito ali na questão de vendas, né, design gráfico para vendas de produtos, como bem você colocou, né? E quando você foi para a Petrobras, né, obviamente teve uma desconexão disso tudo, né? Você acabou saindo, né, mudou um pouco o teu direcionamento em relação ao que você desejava fazer, né? Trabalhar na parte do mercado publicitário, buscar canes, né? Que acho que é um grande sonho, né? De quem está nessa área. Mas entrando daí pro lado da Petrobras, a gente entra muito mais na questão a parte mais corporativa, na parte de comunicação, pessoas, né? Como é que foi essa virada de chave para você? Porque eu imagino que não é fácil, né? Sai de um viés comercial e de repente você entra num viés que você precisa olhar muito para as pessoas, resultados. E como é que foi isso no começo? E pelo que você trouxe, né? A tua escola, acredito, foi a Petrobras, né? Como é Sem que foi dúvida. essa virada de chave assim? Então, você estava perguntando aí, você falou a palavra que eu ia falar, pessoas, acho que é a chave dessa virada. A gente sai de uma publicidade, de uma coisa muito mais voltada ao produto, ao varejo, e quando a gente vem para a comunicação empresarial, para a comunicação interna principalmente, cara, eu foco total em pessoas. E tem uma diferença É. que que me marca muito nessa virada, que apesar de na publicidade a gente acaba que muitas vezes a gente está eventualmente comprando o produto que a gente está ajudando a vender, na comunicação interna isso vai um degrau acima, porque eu tô comunicando e eu ao mesmo tempo sou público. Uhum. Eu sou empregado da O empresa, desafio aumenta muito mais, né? aumenta muito mais e ao mesmo tempo é mais desafiante e é mais apaixonante. Sim. Diferente de quando eu estava na publicidade, que era, cara, a gente está sempre vendendo o glamour, as Uhum. coisas boas. Na comunicação interna, eventualmente eu estou comunicando coisas que eu, enquanto empregado, não estou muito feliz de receber. Então é um desafio muito grande. Acho que é, é- posso estar puxando a sardinha para o meu mundo hoje, mas é uma questão muito mais estratégica, muito mais de conexão com as pessoas Sim. mesmo. Isso eu acho que foi o principal salto, assim. Cara, empatia na veia, né? Comunicação interna não tem jeito. É empatia ali no dia a dia.
E acho que a palavra-chave, assim, empatia, né? Acho que isso a gente tem que ter um pouco essa sensibilidade para poder começar a trabalhar com as pessoas e tirar das pessoas o melhor para a gente poder entregar resultado. Porque, querendo ou não, a Petrobras, querendo ou não, a Petrobras hoje é uma das empresas mais reconhecidas globalmente falando. É um orgulho nosso, né, brasileiro. Eu não trabalho na Petrobras, nunca trabalhei, mas tenho um orgulho gigante. Eu imagino as pessoas que estão todos os dias lá trabalhando, se dedicando, imagine o orgulho que isso, né, isso representa no dia a dia, né? Então, essas coisas eu super concordo contigo, acho que é um desafio muito grande, ainda mais ser uma empresa, uma estatal, né, ter aí a interação governo dentro da empresa, isso eu acho que apimenta um pouco mais né, a tua área, né, o como trabalhar com isso, comunicação de crise, o que falar, como falar e o porquê falar, né? Então, eu acho que essa curadoria ela tem que ser muito bem trabalhada, né? Muito bem estabelecida. E hoje, como é que você tá? Você tem um time hoje que trabalha contigo? Como é que funciona a tua equipe? Ó, vamos lá. Acho que só essa sua fala aí vai rende uma hora de papo de Rende, né? Até mais, me né? ajuda aí relembrando tudo que você foi falando aí, que eu tenho coisa para falar Legal. sobre muita coisa daí. A comunicação interna na Petrobras hoje ela está dentro da área de comunicação. A gente vê aí muitas empresas que está dentro da área de RH, né? A gente lá está dentro da área de comunicação e o RH é nossa principal área demandante, nosso principal parceiro. Eu, particularmente, gosto de estar dentro da área de comunicação, acho que conecta a gente com outros processos Uhum. e abre um pouco mais o leque do que a gente vai comunicar dentro do nosso processo. A gente hoje está. Você estava falando aí, né, do tamanho da Petrobras, acho que é legal contextualizar um pouco isso. A gente está falando de uma empresa que tem hoje mais de 100 mil trabalhadores, é, espalhados pelo Brasil. A gente tem também empresas no exterior, mas o meu público hoje é basicamente o público do Brasil. Espalhados pelo Brasil em diversas rotinas de trabalho. Então, a gente tem o pessoal do administrativo, eu tenho dezenas de refinarias, onde é um público mais próximo do industrial ali, né? Uhum. E que trabalham Em escala de em turnos e turnos, tudo, né? exatamente. Então eu tenho gente que está trabalhando de madrugada, operando máquina que está refinando petróleo e que eu preciso chegar na comunicação com eles. E o maior desafio que é o meu pessoal de plataforma. O cara que Tem tá em offshore. algumas dezenas de milhares estão a 300 quilômetros para dentro do mar. E é gente que está em escala, está 14 dias lá dentro da plataforma e 21 dias em casa. Então, é difícil falar quando ele está com 14 dias lá dentro, porque é um ambiente bem diferente, né, Sinal para chegar à baixo, Wi-Fi comunicação. não. Tudo. Tudo é mais complicado. A gente Sim. pode falar um pouco sobre esse desafio também. E tem os 21 dias que ele está em casa de folga, Que também aí é se outro torna mais difícil desafio. ainda, talvez, né? Exatamente, é outro desafio para chegar. Então, a gente tem mais de 100 mil colegas nessa função, nessa dispersão. E aí a comunicação interna ela acaba sendo o elo, né? O que liga, Conecta tudo, né? o que conecta, o que faz, o que transmite, o que faz gerar um sentimento de cultura ali entre essa turma toda. Hoje, a minha equipe, a gente tem de empregados próprios, nós somos 11. Temos fornecedores, temos agência, Uhum. temos alguns suportes, mas Pessoal é basicamente terceirizado ali. Mas isso. a equipe mesmo são 11 A equipe são pessoas do teu 11 time ali. pessoas, são 11 pessoas. E um time, se for ver, assim, lógico, a gente olha muito os times de comunicação, são times mais enxutos, né? Sim, Se você olhar hoje, né, essa estrutura que você tem, é uma estrutura interessante, mas também você olha o desafio. A gente está falando em 100 mil pessoas, sim, né? Então se torna até uma equipe pequena, né? sim, sim. Para o tamanho do desafio, né? Hoje eu tenho na equipe de próprios 11 pessoas. Temos o apoio de alguns terceirizados, de alguns fornecedores. Minha equipe é formada basicamente por publicitários, jornalistas e relações públicas. Uhum, Mas lá dentro, eu falo que nós somos todos profissionais de comunicação, né? Hoje em dia, a gente, principalmente na comunicação interna, né? A gente tem que ser muito completo. uhum. A pessoa ela tem que ir lá do planejamento, à execução, à produção, à publicação no canal, no final das contas, né? Eu tenho que estar, qualquer um desses meus profissionais, eles têm que estar pronto para pegar um celular e cobrir uma fala da presidente Uhum. em determinado momento. Então a gente tem buscado ter uma equipe de profissionais muito, muito disciplinares, muito completos, assim. Legal. E esse ponto, Bruno, você comentou muito assim da questão do profissional fazer, vamos dizer assim, de A a Z, né? A gente, eu acredito muito e concordo muito contigo nessa fala, mas não é que ele tenha que fazer
tudo, ele tenha que saber de tudo. Não, ele tem as especialidades, como bem você colocou, tem o publicitário, com certeza o foco dele vai ser direcionado para uma vertical ali específica do negócio. Eu tenho um relator com uma especialidade X, né? Mas a visão generalista, ela é muito importante, sem falar, eu sou especialista nisso, mas eu consigo entender o todo. E realmente, aí aproveita as oportunidades, porque a comunicação, ela tem que ser ágil, tem que ser rápida, tem que ser flexível, tem que ser, né, no momento certo. Você comentou, o presidente falou uma mensagem, tem que cobrir, como que eu vou fazer? Opa, aquela pessoa tem essa capacidade de fazer, né? Então isso é muito bacana. Mas você falou uma coisa importante. Importante você ter destacado isso para também até não ficar um ruído. Acho que generalista é a palavra mesmo. Eu não preciso, eu não quero que todo mundo seja. Eu tenha o melhor texto, seja o melhor designer, seja o Sim, melhor organizador de eventos. Mas eu preciso que ele saiba, eu preciso que o meu jornalista saiba avaliar uma peça de exato. campanha publicitária. Eu preciso que o meu publicitário saiba escrever um texto para um post. Então é muito mais isso, é uma capacidade de fazer, de todo mundo fazer todas essas ferramentas de comunicação, de saber avaliar, até porque a gente tem as parcerias com nossos fornecedores, né? Vocês Uhum, são um exemplo disso. uhum, Eu não preciso ter o melhor design na minha equipe se eu posso ter um apoio de uma agência com de certeza. comunicação, por exemplo. Mas eu preciso que quem está aqui dentro saiba fazer um Não, planejamento, isso. saiba brifar bem E e saiba saiba, avaliar. exato, saiba avaliar, sabe questionar, sabe, olha, não tá legal, por quê? Por causa disso, disso, daquilo, né? Então, isso é Exatamente. muito importante. E é logicamente, para um resultado muito completo, um resultado que a gente olha assim, entrega um valor para a companhia, a gente tem que entender o seguinte, né? Não é só um ótimo profissional, mas sim tem que partir de um excelente briefing. E esse é um desafio muito Exatamente. grande, né? Então, o que que você espera? O que que você quer? Qual que é o objetivo? O porquê que você está fazendo aquela campanha, aquela iniciativa? Tudo tem um porquê. Busca lá na causa raiz inicial a dor que a gente tem que sanar. E até eu gosto muito de olhar muito esse questionamento para buscar o quê? Métricas e KPIs de repente, né? Hoje a nossa área, né? E eu queria até que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como é que você olha? Como é que você trabalha? Se tem KPIs, não tem? Porque a gente percebe hoje, mas é difícil mensurar. Não, é difícil, concordo, mas tem possibilidades, existem ferramentas, né? Uma visão clara, com questionamentos, a gente consegue mensurar e entregar um resultado de valor não só para as pessoas, mas para a empresa, para a companhia, né? E por que não? Gera até um ROI, conseguir medir ROI dentro do que a gente faz em termos de comunicação, né? Então, hoje, para até pegando um pouquinho desse gancho, Bruno, como é que é hoje na Petrobras, né? No teu time? Você consegue mensurar? Vocês têm algumas métricas de KPIs? Não tem? Como que é isso? Bom, a gente tem indicadores internos, sim. E é uma coisa que eu vejo historicamente na comunicação, né? Todos nós, a dificuldade de medir resultado de Sim. comunicação. A gente vê muita gente medindo audiência só, né? Quantas pessoas viram meu post, quantas pessoas curtiram. Isso mede parte do nosso trabalho, não mede o Aquela resultado final, métrica né? superficial, né? Com base naquilo, o que que é aquilo? Exatamente. Foi bom, foi ruim? É. Exatamente. Entrego lá, 40 mil pessoas viram meu post do presidente, mas e aí? Aí você vai ver lá Entenderam a no mensagem? comentário. Compreenderam? Exatamente. Exatamente. É. Então a gente trabalha com dois indicadores principais hoje lá. Um de engajamento em experiências, então, como eu falei, a gente mede, eu trabalho com campanhas e programas de relacionamentos e eventos, então a gente tem um indicador que a gente mede o engajamento do pessoal nessas ações Uhum. em eventos, em lives, e a gente tem um indicador de alinhamento estratégico da comunicação, de quanto da nossa comunicação, eu tenho uma meta na minha comunicação, de quanto da comunicação eu estou entregando sobre de conteúdos e de comunicação sobre a Uhum. estratégia da companhia. Ah, Então, legal. a gente comunica de A a Z, mas eu tenho ali um percentual que eu tenho que estar garantindo todo mês que X% da minha comunicação foi baseada na estratégia da companhia, E, foi e, reforçando aspectos de negócio da companhia. legal. E isso já está conectado com uma meta macro, digamos, né? Então, temos que falar sobre o assunto X, tal, os objetivos. Você ajuda a fomentar, divulgar e engajar as pessoas em relação a essas metas macros da companhia. Sim, sim. A gente hoje tá discutindo. O próximo passo é como é que a gente mede o entendimento. Você até perguntou ali antes. Cara, Estão sensacional, cara. entendendo? A E é um gente desafio, hein, chegou a, Bruno? é um desafio. A gente chegou a ter um índice de compreensão das nossas mensagens. Mas aí esse ainda estão Então, lá. patinando um pouquinho. Mas vamos, acho que É, de mas repente pro ano que vem eu volto aqui para contar como é que olha, pô, eu funciona. quero saber, hein, porque ó, esse é um desafio que, né, se você conseguir achar a fórmula mágica, vai ser disruptivo para muitas empresas. Porque isso é legal, a gente tem que começar a questionar um pouco mais, a gente tem que provocar um pouco mais, nós profissionais de comunicação mesmo, a entrar em algo que a gente consiga entender claramente o objetivo e a resultante do nosso esforço, né? E não realmente como você bem trouxe, né? São aquelas metas superficiais. Atingiu tantas pessoas. Beleza, ok. O alcance
Tá interessante. Mas será que o objetivo principal ele está sendo atingido? Como medir? É um desafio. Espero que você tenha sucesso nessa empreitada, porque se Vamos lá, tiver, tamo eu quero, junto. quero saber como é que faz também, com certeza. Mas falando um pouquinho assim, até de pessoas, Bruno, eu queria que você me contasse um pouco. Hoje a gente fala muito da questão assim, marca empregadora, né? Hoje a Petrobras tem, bom, hoje não, a Petrobras tem um nome forte, uma representatividade impressionante, né? As pessoas têm muito orgulho hoje de fazer parte da Petrobras e muitas pessoas, às vezes que nem que só falar, a Petrobras é brasileira, orgulho, a gente vê as discussões acaloradas que tem sobre o tema e realmente assim, na minha opinião, é uma empresa fantástica, tem muito orgulho e realmente é algo brasileiro, assim, que é muito, muito bonito e muito bacana. E eu imagino, olhando assim, essa jornada das pessoas que estão dentro da operação, trabalhando, se dedicando, e isso deve ter sabe, o sentimento de fazer parte disso, né? Como é que é essa jornada das pessoas, quando a pessoa entra na Petrobras, né, concursado, entrou, como é que é a partir dali, né? Como que ele discorre, como é que você percebe, né, essa fala, esse orgulho, esse protagonismo em relação, assim, carreira, empresa, e etc. Cara, o trabalhador da Petrobras, ele tem. A gente entra. O empregado próprio ele entra por concurso, né? Então isso traz uma característica muito diferente para o nosso público. Uhum, É importante, isso é legal. A gente está falando aqui de desafios de comunicação, mas é importante o pessoal entender um pouquinho a realidade do trabalhador da Petrobras. São trabalhadores que normalmente ficam anos, dezenas de anos na uhum, companhia. Eu tenho 18 anos e tem muito mais gente que está muito mais tempo que eu. A gente faz lá nossos eventos de homenagem por tempo de serviço e é normal ter gente com 40, tem gente com caramba. 50 anos de companhia. Então é uma jornada quando você entra na Petrobras, ele costuma, primeiro que ele já costuma ter a entrada na Petrobras costuma ter um aspecto de mudança de vida na pessoa em vários sentidos. Muitas vezes, se você pegar a grande parte do nosso público, ele é formado por engenheiros, Uhum, geólogos, e aí é a empresa dos sonhos desse pessoal no Brasil, assim. Então, tem sim. poucas empresas do tamanho da companhia para oferecer esse tamanho de desafio para esse tipo de carreira. O empregado Petrobras, quando ele entra, ele está entrando para uma jornada longa, geralmente, né? Então a gente está falando aqui de gente que vai ficar anos, que vai formar, cara, vai passar por transformações na família, vai fazer um círculo de amizade aqui dentro. Então, você estava perguntando sobre orgulho, né? A gente tem. É muito comum você ouvir o pessoal, ainda mais o pessoal mais antigo da Petrobras, falar, o petróleo na veia. O Uhum, pessoal usava muito isso. E a gente está passando por um processo de rejuvenescimento da equipe também, uhum. do trabalhador Petrobras. A gente ficou alguns anos sem fazer concurso e voltamos a contratar muito nos últimos anos. Então, é, a gente tem um público que ele é uma faixa etária um pouco mais alta, mas que agora nos últimos anos vem se reciclando muito e a gente vê cada vez mais, a gente está começando a lidar com geração Z, Uhum. e aí são outros desafios, né? São pessoas que entram, você imagina para a galera mais jovem entrar numa empresa de petróleo, né? Então a empresa precisa se modernizar, precisa Sim. trazer aspectos novos, aspectos atrativos, ainda mais no momento que a gente está falando aí de transição energética, mudanças climáticas. Então é um super desafio. É, Não, rapaz, e legal até se a gente falar um pouco de gerações, né? Porque você comenta assim, você falou muito a questão assim, se torna um casamento, né? Quase realmente. E assim, você falou, tem gente que tem 50 anos de Petrobras, né? Isso é uma vida, é uma história realmente. E obviamente, você comentou assim, aqui passa, nas veias passa um petróleo, né? Pô, olha o sentimento em termos de orgulho pela atividade que você faz, imagina o valor que entrega para uma sociedade, é um negócio assim, é imensurável, né? E você fala muito dessas gerações. E isso é uma coisa interessante, né? Olhar dentro do ambiente interno, porque a gente tem gente que está com lá 30, 40, 50 anos, tem gente entrando agora, que talvez seja assim, seu primeiro, segundo emprego, está na Petrobras, e como é que você vê isso aí? Porque com certeza os anseios, os objetivos são outros, né? As percepções são outras, né? E como que você o, lida com essas diferenças de geração aí? o orgulho já é diferente. Eu brinquei aqui do petróleo na veia. O jovem não quer falar que tem petróleo na veia. Isso, os mais antigos Os mais reforçam antigos, todos os dias isso, né? exatamente. Para o mais jovem, não é. O mais jovem quer falar do que a gente está entregando de novo, de que mundo a gente está ajudando a construir, de novo, falando de mudança climática, o que a gente está Aham. ajudando a diminuir, a descarbonizar processo, Sim. a novas energias. Energia Então, limpa, do propósito dessa nova geração, né? Que eles buscam, talvez, energias renováveis, energias limpas, como descarbonizar, né? Como bem você colocou ali em todas essas situações. Eu enxergo que o valor para eles é
tão nobre quanto, né, do pessoal mais antigo da empresa. Mas eu percebo que parece que hoje tem, né, valores diferentes propostos pela sociedade, pelos jovens, pelos anseios, o que eles querem para o mundo, né? Qual é o mundo que a gente vai deixar para os mais jovens, né? A gente sempre questiona muito isso, né? E aí os mais jovens eles estão, obviamente, buscando novas situações. E hoje a gente olha muito assim, na questão que você trouxe, né? O propósito deles são coisas diferentes. E eu lembro que você falou um pouquinho quando a gente estava almoçando junto, conversando, batendo um papo, você falou assim, pô, mas esses caras, na verdade, eles têm um orgulho muito grande em falar da marca, né? O que essa marca representa para a sociedade e eu faço parte dela, né? E isso, talvez antigamente, ou nas pessoas mais antigas, talvez eles tinham esse sentimento, acredito eu, mas também era um sentimento mais ficava ali. Talvez o que eles entregavam de resultado, o que eles entregavam de, né, a essência das suas atividades era diferente, né? Como que você percebe isso hoje, né? Então, o valor da marca na vida das pessoas, né, dos jovens que estão trabalhando lá, como que eles trazem isso para vocês? Porque a gente vê que nas redes sociais, né, a marca empregadora, né, a Petrobras é fortíssima, né? Então, como é que você sente isso, cara? É engraçado porque um dos grandes valores históricos da Petrobras de atratividade como marca empregadora é uma estabilidade. É um emprego por Uhum. concurso que oferece uma estabilidade, que não é o principal valor do jovem. O jovem não está preocupado Exatamente, né? em entrar e ficar 30, 40, 50 anos na Estabilidade, Petrobras. segurança, não... Não é exatamente Aham. o principal valor. É, então, por isso, a gente está tendo um desafio muito grande de modernizar a marca. Para quem segue a gente nas redes sociais, deve estar vendo que a gente está fazendo um esforço muito grande de tornar a empresa mais sexy, mais Uhum. crocante, como a gente estava Sim. falando esses dias lá. Exatamente para ter se você estava falando do orgulho, né, do como é o orgulho dele se apresentar para fora. A gente vem de um histórico, às vezes o empregado Petrobras, até por esse muito tempo de companhia, às vezes ele fica conhecido como o fulano da Petrobras, o fulano Uhum. da Petrobras. 18 anos que eu estou na companhia, você começa a ser um pouco essa referência, às Sim. vezes, na família. E aí todo mundo quer ter um sobrenome que traga coisas legais, né? Lógico, né? Ser atrelado com Então, assim, boas, né? Com boas energias, boas vibrações, um nome forte, né? exatamente. E Lógico. historicamente, a Petrobras, ela vem desde a criação dela, de movimento Petróleo é Nosso, lá quando ela foi criada em 53, ela é uma empresa muito voltada à sociedade, ao Uhum. compromisso com a sociedade, a dar retorno para a sociedade. Ela foi assim toda a sua história até aqui, de várias formas diferentes. A gente tem uma realidade também que é importante para todo mundo entender aqui. A gente está falando dentro a gente não está falando. A gente não está falando só nós dois aqui, tem uma audiência Sim. grande vendo a gente, mas a gente está falando dentro de comunicação interna, acho que o pessoal vai entender. É uma empresa que a gente passa por mudança de gestão, você falou lá no início, né, relacionada a governo. Então, Sim. Uhum. muda às vezes, muitas vezes o norte muda muito rápido. E isso assim, acaba trazendo mudanças na rota, mas no final das contas, o que está ali na raiz, o que está no sangue ali, é sempre uma questão de retorno para a sociedade, do que se Uhum. entrega para a sociedade. Que pode ser energia, que pode ser os patrocínios que a gente faz, culturais e Uhum. sociais, que pode ser royalty, que pode ser, enfim, tem muito esse foco, e isso é muito legal. Assim. A gente está falando aqui de mudanças climáticas, né? O jovem que quer entrar na Petrobras, ele não quer falar só que ele está explorando petróleo, ele está descarbonizando, a gente está produzindo o petróleo com menor emissão entre as grandes operadoras mundiais. Ele quer falar sobre novas tecnologias, novas fontes de energia, sobre produtos mais limpos que a gente está gerando, e ele quer falar lá sobre, cara, o que a gente ajuda, o que a gente promove é a cultura local, o que a gente Uhum. promove o projeto ambiental, o projeto social local. Então, traz um pouco mais assim o desafio do ter o orgulho do que a Petrobras faz, ele extrapola um pouco o que era lá no início de ser a Ah, coisa do com petróleo certeza. na veia só. E isso também faz a empresa se movimentar, né? Buscar por inovação, né? Energias renováveis, o que fazer. E eu imagino muito sim, muitas vezes a gente sabe que tem questões, interferências do governo, troca de governo, muda, né? E como bem você colocou, pode ser que às vezes mude algumas estratégias do negócio. Isso é comum. E eu fui imaginando assim, beleza.
Quando uma estratégia já é clara, direcionada, tudo mais, já é um difícil comunicar e envolver as pessoas. Eu imagino quando tem essa mudança de rota, como que você tem que restabelecer essa comunicação clara, objetiva, com os líderes, com os liderados, para onde ir, por que que a gente vai agora para esse lado, por que a gente mudou um pouquinho, qual que é o objetivo, porque hoje eles têm que comprar de fato, eles têm que entender aquilo e comprar aquilo como, "Ah, isso aqui faz sentido para mim, para minha vida, né? E aí ele se engaja, né? Então, esse desafio também eu vejo assim, muito na comunicação, e aí eu quero trazer um pouquinho a nossa conversa mais assim, a parte agora da estratégia, da parte tática, da parte estratégica da comunicação, né? Então, a gente falou muito de questão 100 mil empregados, né? Espalhados aí por todo o canto do nosso território brasileiro, que não é pequeno, né? É um desafio muito grande, né? Conflitos de geração, né? Mudanças de rotas em termos de metas e objetivos da empresa. Eu preciso ter um ferramental muito assertivo, eu não digo volumoso, mas assertivo para a gente poder comunicar com clareza, velocidade e assertividade para todo esse público, né? Como é que é hoje assim a relação de vocês em relação aos canais internos, né? Quantos tem, como funcionam, como é que é? Conta um pouquinho para a gente, Bruno. Cara, isso é legal. Você estava falando dessa coisa da agilidade, o informar o empregado. Vou separar um pouco aqui uma parte mais de motivação, de Aham. engajamento, e vou falar primeiro de uma parte aqui da importância que a gente dá ao ágil que você falou, ao ágil, ao transparente, ao informar o empregado. A gente é uma empresa que, cara, a gente está aí no jornal quase todo dia, né? Sim. Pelos mais variados motivos. E a gente passou por um período nos últimos anos onde era muita notícia ruim em cima e a gente tendo que comunicar isso com agilidade para o nosso empregado. Eu brinco lá dentro que o nosso trabalho é fazer o empregado estar bem informado no almoço de domingo da família. Uhum. Que é uma empresa, eu já vi sair notinha em colunista de jornal Grande do Rio sobre um comentário que um empregado fez na minha intranet. Olha só. É muito louco, assim, você pensar que outra companhia, um comentário na intranet vira uma É. nota de um colunista no jornal, então uma visibilidade muito O foco é grande. muito grande em cima de vocês, né? Na É, mídia de forma geral, é né? muito grande. E aí, quando eu falo isso do almoço de domingo, eu brinco assim, cara, esse meu empregado, ele tem que chegar no domingo e ele tem que estar bem informado para a hora que perguntarem lá e esse pré-sal? A gente estava falando disso no almoço, né? Falamos. E o Aham. pré-sal, é verdade mesmo? E o preço do combustível? E vi que a sua presidente falou isso. Vai subir o preço do combustível ou não vai? Pois é. Então eu brinco com isso. A gente tem que estar. Esse cara tem que estar instrumentalizado Sim. para no almoço de domingo ele saber minimamente responder essas questões e ajudar a gente a posicionar a companhia, porque realmente Exato. a gente está muito na vitrine, né? Então a gente tem um trabalho muito grande. é, eu brinco que a gente a gente tem uma linha ali dentro que é o nosso G1, que é o nosso. Exato. A nossa intranet é um site, tem uma parte pesada de site de notícias, assim. A gente produz uma quantidade de notícias semanais muito grande. Para garantir, o pessoal cobra da gente isso. Cobra transparência, Isso é importantíssimo, né? cobra ele tá sabendo. Senão, cara, senão a gente perde ele. A gente precisa que eles sejam advogados da marca lá Sim. fora. Não só vendo as coisas boas, mas sabe também esclarecer quando a gente tem alguma questão mais crítica. E tem um ponto também, até que você falou assim, as pessoas muitas vezes, se você não informar elas dentro de casa, eles vão automaticamente saber da informação pelas mídias, Sim, né? Porque como você falou, a Petrobras está num foco muito grande, né? Então as coisas, né, saem muito rápido, viralizam muito rápido, né? Ainda mais nos dias de hoje, né? Mas, e a pessoa, obviamente, ela tem que estar muito informada, tem que estar muito conectada com a empresa, né? E a gente fala, assim, muitas coisas boas, comunicação tranquila, mas eu tenho certeza que nessa jornada de 18 anos, teve ali momentos de comunicação de crise, né? Comunicar rápido, como fazer, o porquê fazer, né? Conta um tem. pouquinho dessa experiência, não precisa entrar muito no detalhe ali na situação, né? Obviamente, mas de repente contar, porque isso eu vejo que é um grande desafio também, né? Porque a gente fala das coisas boas de comunicação, mas tem os desafios no meio do caminho, né, Bruno? Não, tem demais. Bom, primeiro assim, quando você está trabalhando numa empresa com o tipo de atividade que a gente tem, já tem, por exemplo, quem trabalha aqui com questões de segurança, por exemplo, sabe quanta crítica você tem eu não Sim. peguei, eu entrei na companhia em 2006, mas eu não peguei, por exemplo, início dos anos 2000, que a gente teve afundamento de plataforma. A gente teve Uhum. grandes vazamentos. Eu acho que eu ia falar sorte, não sei se é sorte a palavra não, mas acho que a gente evoluiu muito em questões de segurança. Eu não passei por um grande acidente no nível do que foi no início dos anos 2000.
Mas a gente tem que ter uma agilidade de comunicar quando acontece alguma coisa dessas, porque é isso, o cara, a competição pela informação da minha intranet é o Jornal Nacional no fim Exatamente. do dia, que arrisca ele ver lá e não se informar sobre o nosso posicionamento antes. Mas acho que de caso mais crítico é, sem dúvida, quando a gente passou ali 2014, a questão Lava Jato. Assim, foi uma questão muito... E aí, conectando até com o que a gente falou de orgulho ali atrás, é um ponto de virada, assim, para o nosso público também. Esse público que eu falei que tinha orgulho, que tem orgulho lá de falar, eu sou o João da Petrobras, Uhum, quando você entra ali em 2014 nesse cenário de massacre, uhum. de notícias na mídia, esse cara começa a ter vergonha. A gente viu casos de pessoas que falavam, cara, eu escondia meu crachá no táxi, Olha no só. metrô, Antes fazia via questão de mostrar, piadinha. né? Exatamente. A gente passou por uma fase que eu começava a ter dificuldade de selecionar empregado para a campanha interna, porque eu Aham. ficava meio assim, pô, não sei se eu quero. Então a gente passou por um período ali bem complicado. E eu lembro, tem uma presidente nossa na época, que no meio dessa coisa ela foi entrevistada, por isso ela falou uma frase que eu lembro que mexeu no coração de todo mundo, é, que ela falou, nós somos 80 mil trabalhadores, né? Não julguem, não vou lembrar a frase exatamente, mas ela falou Uhum. isso, não julguem as atitudes de seis, não julguem 80 mil pelas atitudes de seis. Sim, sim. Cara, isso foi lá dentro, o pessoal Reverberou ficou, muito. é isso, E aí aquilo começou a virar mantra repetido pelas pessoas. Legal. Então essa fase foi bem crítica, assim, de comunicação, era isso, era uma época que, aí, cara, não dá para você ficar pensando muito em atividades, em campanhas de comunicação que sejam lá super engajadoras, super Sim. festivas, aí era o É, momento de ser ágil, era um momento de transparente. reconstrução, muitas vezes, né? É, Reconstrução desse orgulho, reconstrução né? O exemplo que você trouxe, né? Antes eu saía com o crachá mostrando para todo mundo, hoje eu coloco no bolso. Não, tem que tirar de volta. E essa frase, né? Realmente acho uma frase simples, objetiva, mas com impacto, assim, imensurável, né? Não julgue, né, 80 mil colaboradores por atitude de atitude de 5, ser. 6, né? Então, isso é muito legal. E aí, então, eu acho que hoje a gente conseguiu reverter bem essa questão do orgulho. A gente está num momento que realmente o pessoal voltou a ter muito orgulho. A gente, a gente fez uma ação esse ano a gente tem o, talvez para as pessoas, a Petrobras historicamente é verde e amarela, né? Uhum. Nossa Sim, marca é verde e sim. amarela, mas a gente tem uma cor muito atrelada a gente que é o laranja. Eu não sei o quanto o público externo, exatamente que é o nosso uniforme é o nosso EPI, Aham, né? sim. E aí esse ano a gente fez uma coisa, a gente falou, cara, o pessoal tem muito orgulho do jaleco, do uniforme Aham. laranja Petrobras. E aí a gente fez uma ação esse ano que a gente falou, cara, a gente fez uma jaqueta laranja na mesma cor do EPI para distribuir para a força de trabalho. E a gente fez, cara, vamos fazer uma quantidade aqui, vamos ver, vamos testar isso, como é que o pessoal tá com orgulho Uhum. de Como botar a vão marca de receber isso aí, novo. né? Rapaz, a Mas gente perdeu. isso foi uma estratégia logo pós Lava Jato? Não, Não. foi agora. Agora, agora. Foi agora. Ano passado a gente fez 70 anos, então isso nasceu Tá, na virada dos 70 anos e a gente fez entendi. esse ano. A gente, vamos ver, o pessoal andava meio assim, a gente, dezenas de milhares de pedidos, bombou assim, da gente ter que, cara, a gente não tem, a gente tá distribuindo jaqueta quase S- até agora, porque o pessoal realmente, acho que recuperou um pouco essa coisa do orgulho, cara, pô, Sim, de vestir sim. aquele uniforme laranja, a marca, então acho que a gente tem conseguido recuperar bem isso. Pô, legal, cara. Sensacional. E falando um pouquinho agora na parte tática desse processo de comunicação, né? Dos canais, né? Para atender, né? Tem ali o público administrativo, tem o público, né? Que vocês não chamam um chão de fábrica, né? Como é o público que tá na... É um chão de fábrica, É chão né? de fábrica. É o público que tá, né, nas plataformas a 300 quilômetros aqui para dentro do mar. Como é que é, assim, para chegar nisso aí? Como que você trabalha na parte tática dos canais, né? Com essas pessoas? Cara, isso é um desafio bem bacana, assim, são muitas realidades diferentes. Então, nosso público administrativo, a gente trabalha muito com a parte de comunicação digital. Então, a gente tem intranet, a gente tem aquele cardápio básico que toda Uhum, empresa trabalha, de e-mails, a gente tem uma rede social interna. Mas eu acho legal essa pergunta desse público, principalmente esse pessoal que trabalha em turno, em terra mesmo, nas refinarias, que trabalha de madrugada ali, e esse pessoal de plataforma. Tem internet, tem, mas não é, claro que uhum. não é a mesma velocidade, nem a mesma disponibilidade que a gente tem em terra. E aí, eu gosto sempre de destacar que a gente tem alguns anos que a gente recebeu um desafio na área de comunicação, que era de modernizar os canais de comunicação para falar com o pessoal operacional. Boa.
E aí, na época, a gente começou a ver, a gente falou, cara, não necessariamente é modernizar. Porque quando você vai para uma plataforma, cara, o que funciona lá é o face a face. Eu tenho Uhum. lá, eu tenho mural digital, eu tenho mural físico, eu tenho computadores, tem gente na plataforma que trabalha ainda em computador, então consegue ver a nossa Uhum. intranet, mas a grande parte não tá numa rotina ali de trabalhar no computador no dia a dia, claro. Cara, então é face a face. Comunicação com a liderança. E O na líder época, chegando ali, conversando com ele, chamando para um cafezinho, é né? isso. Então, na época eu falei disso, falei, gente, modernizar pode enviesar a gente para um caminho errado. Posso pensar um totem interativo que, cara, é comunicação com a liderança. Mas Uhum. os caras estão 14 dias ali, tem um senso quase que de família e de confiança e de cuidado um com o outro, que é o face a face. É o líder como canal de comunicação mesmo que vai funcionar lá na ponta, né? Talvez essa seja a ferramenta mais moderna que a gente tem Com para atingir esse certeza. pessoal. Assim como esse pessoal de turno que trabalha de madrugada. Cara, o cara tá ali focado em equipamento pesado, em processo pesado. Então, esse é um desafio bacana que a gente tem. No geral, a gente tem, ainda mais depois de pandemia, né? A gente fortaleceu muita parte de comunicação digital. Então, muita coisa que a gente Uhum. faz hoje é digital Tá mesmo. mais pro digital, né? Sim. E legal é essa tua fala, Bruno, você colocar assim muito na questão, porque a gente sempre entra naquele movimento, né? Ah, quais são as tendências do próximo ano, tendências de inovação, o que que a gente vai inovar? E na verdade o inovar muitas vezes não é só a gente pegar e colocar recursos mais tecnológicos, né? O trabalho que você está fazendo e a fala que você trouxe, eu concordo muito com ela. É a gente entender um pouco o nosso público, as necessidades, e talvez não é olhar para a tecnologia, talvez um bom face a face bem estabelecido te traga muito mais resultado, né? Exatamente. Então esse cuidado, né, que você tá tendo, esse cuidado, essa visão, né? Acho que temos que olhar para a inovação, temos que buscar, lógico, mas será que toda inovação funciona para a minha realidade, para o meu público? Com certeza não, né? Exatamente. Quando a gente falei que a gente tem uma rede social interna e vamos para o mobile. Vamos lá, vamos levar essa rede social para o mobile e vamos levar nossa intranet para o mobile. É, Pô, agora todo mundo vai acessar. Não, baixar o aplicativo no mobile Sim. é baixíssimo. Então não adianta. E aí, hoje a gente está investindo muito mais na capacitação desse gestor como comunicador. Uhum. Recentemente, além de um programa de líder comunicador, que acho que quase todo mundo deve ter, a gente Os faz embaixadores. capacitação, Aham. a gente faz a capacitação do gestor em comunicação, mas a gente conseguiu uma coisa que eu acho que está sendo o pulo do gato, que a gente conseguiu colocar na avaliação do gestor, uma das competências por quais ele é avaliado é a capacidade dele de comunicar. Isso é uma parceria Bacana, nossa com o RH. legal. Então, ele é avaliado anualmente. Uma das notas que ele recebe na avaliação é o quanto ele é um bom comunicador. E aí eu acho que é um pulo do gato, porque historicamente a gente tem um gestor falando: não, comunicar com a comunicação. Eu sou gerente, eu cuido do meu processo. Comunicação, o meu pessoal precisa saber uma coisa: bota um cartaz aí, É. manda um Aí e-mail aí. hoje não é completamente Hoje a diferente gente isso aí, está com caminhando para certeza. uma coisa muito mais responsável, assim, muito mais dividida com os nossos gestores. Isso é bacana, é até bom. Isso a gente pega muito pela questão até de gerações que a gente falou agora, um pouquinho atrás ali, né? Então, realmente, mas as pessoas que estão mais tempo de casa, tem esse certo, como você falou, RH, vem aqui comunicar ao pessoal que eles querem saber tal coisa, né? Hoje em dia não, a gente não tem mais espaço para isso. Hoje em dia, de fato, o líder ele tem que ser uma pessoa, primeiramente, né, inspiracional, e segundo ponto, ele tem que ser um líder comunicador, não comunicativo, né? Não tem como fugir disso. E legal essa parceria que você faz com o RH de fazer essa análise, né, essa avaliação, esse diagnóstico, entender e também desenvolver isso, porque isso a gente fala muito a questão hoje em dia de soft skills, né? Soft skills, hard skills e tudo mais. Acho que é um contexto, né, conectado disso tudo que torna a pessoa, de fato, um líder que a gente precisa na empresa, que esteja próximo, que passe informação, que consiga tirar o melhor do seu time, que mantenha o time feliz, valorizado, né? Verdade. Então, acho que isso é muito bacana que vocês fazem e acho que a nova geração, eu tenho certeza que isso é o que eles esperam, sem sombra de dúvidas, né? A gente está falando aqui de lideranças, claro, mas aí a gente tem a questão não necessariamente a liderança, mas as referências que não necessariamente são uma liderança. Sim. Quando a gente implementa uma rede social lá dentro, a gente percebe, é muito claro, o líder ele ia falar organicamente, mas nem organicamente, acho que hierarquicamente ele é um influenciador Uhum. natural. Sim. Todo mundo quer ver o que o gerente executivo de RH tem a falar sobre recursos humanos, claro, todo mundo quer ver o que o diretor tem a falar. Uhum. Mas a gente começou, isso é uma coisa legal que a gente fez também, que também várias empresas têm feito, mas enfim, vale citar. É um projeto de influenciadores internos. A gente tem identificado várias pessoas que têm propriedade para falar sobre assuntos que são de interesse da companhia inteira
e tem transformado essas pessoas, dado habilidade para elas de creators, e elas têm conquistado audiência própria. Então, isso ampliou muito a nossa capilaridade Uhum. enquanto comunicação. E aí tem uma coisa legal que a gente está fazendo, que é o focar em experiências. A gente está trazendo muito, a gente tem muita coisa a Legal. comunicar. E eu falei aqui no início que eu tenho uma equipe de 11 pessoas. A gente tem nossas regionais de comunicação espalhadas pelo Brasil que ajudam a gente, cuidam ali Uhum. de conjuntos de algumas unidades. Mas ainda assim, cara, uma empresa de 100 mil pessoas, com essa diversidade que eu falei, a gente não chega em tudo que é Não. lugar. Com a quantidade de projetos que a gente apoia, que a gente patrocina. E aí o que a gente está fazendo? A gente está começando a usar esses influenciadores. Tá indo lá, cara, vai lá, temos um projeto ambiental da baleia jubarte lá na Praia do Forte. Cara, eu preciso mandar, para eu ir lá produzir uma coisa, eu preciso mandar uma Uhum. produtora, preciso mandar um profissional de comunicação. Você está pegando agora, pô, tem um empregado nosso aqui que é lá da área de responsabilidade social, que tem maior paixão por isso. Cara, vai lá contar essa história pra gente, vai lá com teu celular, conta faz um Eu E Repórter lá, conta no teu, super no legal, teu né? ponto de vista, e tá funcionando pra caramba. E aí a gente começa a ter, não é necessariamente uma liderança, mas são esses influenciadores que começam a ajudar a gente a pulverizar espalhar um pouco a nossa capacidade de Não, comunicação. e sensacional, né? Olha que estratégia bacana. Primeiramente, sim, te ajuda a disseminar de forma mais clara, mais massiva essa comunicação. Segundo ponto, você dá visibilidade para aquele colaborador, para ele ser protagonista, para ele estar falando. Pô, isso tem um senso de orgulho ali, pô, com Sim. certeza a gente não mede isso, mas isso está muito claro. Você deve ter perceber isso, né? Desses multiplicadores que te ajudam a disseminar esse conteúdo, né? Eles são mais vistos, são reconhecidos na empresa, são questionados, é o porta-voz da empresa. Então, isso, nas conversas de corredores ali, isso é sensacional, E né? para fora, às vezes até, a gente vê muitos desses. Primeiro que você falou aí do orgulho. O orgulho, esse cara quando volta, ele volta mais apaixonado ainda É. pela empresa. E aí esse cara começa a ter relevância fora. A gente vê muito desses, por exemplo, virando referências em LinkedIn, por exemplo. Que eles começam a ter Olha lá. acesso a um tipo de conteúdo que não é fácil que tem. Então a gente tem visto também esse fenômeno das pessoas despontando como influencers até externos, por conta desses acessos que a gente tem dado, e aí vira um ganha-ganha, né? Puta, que legal. E eles trazem, essa parte do LinkedIn que você falou, eles estão falando assuntos relacionados à Petrobras, Sim, né? sim, Olha só. E sim, aí a sim. gente se conecta muito com a questão da marca empregadora, né? Exatamente. Olha, o Conecta, próprio. volta lá. Olha como as coisas, né, se conectam, né? Hoje em dia, eu sempre falo assim, as coisas não estão hoje só comunicação. Não existe só comunicação interna. Existe o processo todo, né? Você vê que, olha a iniciativa que você teve, a visão que vocês colocaram, colocou ele como protagonista, disseminando informação, ele de uma forma natural. Você não pediu para ele fazer isso. De forma natural, ele tá levando a marca, ele tá discutindo sobre a marca, ele tá. E isso é muito mais verdadeiro, né? Sim. É o próprio colaborador contando sua própria história. Isso aqui é fantástico, né? Então, acredito que não foi traçado estrategicamente, isso aconteceu, mas agora tem que aproveitar e tornar isso uma. Claro. É claro que quando a gente planeja, a gente já espera que vai Que chegar tem esse isso, mas é uma comportamento, coisa. né? A gente não é uma cobrança, não é uma exigência, a gente planta a sementinha lá e está dando E super deixa fruto. florescer, né? Que legal, cara, bacana. Bruno, a gente comentou muito, né, sobre o dia a dia, os desafios que são enormes, né? São diversos, são contínuos, né? E a gente falou muito da equipe, né, do nosso time, né? E olhando agora um pouquinho para o viés liderança, porque nada vai funcionar se a gente não tiver de fato uma liderança presente, né, dando direcionamento. Como é que eu queria um pouquinho da tua opinião no cenário geral, né? Como você vê essa liderança? Porque com certeza você deve ter bons relacionamentos, né, de líderes de comunicação, até mesmo Petrobras ou fora da Petrobras, em outros mercados. E como que você enxerga essa liderança dentro da Petrobras, em relação, é participativa, eles envolvem, qual é o papel deles em relação ao resultado, obviamente, que a gente consegue trazer, gerar por meio da nossa área de comunicação interna? Cara, isso é uma pergunta bacana, porque a gente ainda vê muita empresa onde a comunicação interna é disparador de e-mail, né? Uhum. É disparador de comunicado. E cada vez mais eu vejo, a gente tem passado por isso lá e conseguindo demonstrar o quanto muda quando a gente está sentado na mesa de decisão, né? Quando não vem só para a gente comunicar o resultado final e a gente está participando da construção da estratégia. A gente acabou de divulgar o plano estratégico da comunicação e esse ano eu tive duas profissionais de comunicação sentado ajudando a construir a narrativa do plano estratégico. A narrativa que a Uhum. presidente apresentou para os acionistas, para a imprensa, foi construída à mão junto com duas profissionais de comunicação. Isso é virador de chave, é Com virador de certeza. jogo. Então isso acho que é uma coisa que assim, acho que eu sei que quem trabalha com comunicação já tem essa visão.
A gente gostaria que os CEOs, que os diretores enxergassem mais isso, né? Que não venha com a coisa pronta ali. Comunicação é Uhum. muito mais. Comunicação é muito mais do que disparar um e-mail ó, o sisteminha saiu do ar, o sisteminha novo no ar, Com certeza. ou benefício novo de RH no ar, né? É, então, acho que é isso. Acho que, eu tenho visto uma subida de nível das discussões, assim, dos fóruns que a gente participa, de premiações, a gente tem visto como a comunicação... Eu acho que a pandemia tem uma virada, teve um papel Uhum. importante aí também. Concordo. A gente passou, lembra a nossa experiência lá? De um dia para o outro, a gente estava em casa, todo mundo em casa, sem saber quanto tempo a gente ia ficar, né? Eu lembro que a gente saiu falando, não, 15 dias. Uhum. De uma hora para outra, a comunicação passou a ser a única forma que a gente tinha para manter algum elo cultural entre as pessoas ali Uhum. e, ao mesmo tempo, comunicar o que estava acontecendo na companhia. Então, a pandemia talvez tenha colocado muita área de comunicação num degrau acima, porque o pessoal viu ali o quanto a gente foi importante para manter essa galera coesa, essa galera engajada, essa galera motivada. É, Então, acho que eu tenho visto nesses fóruns, até nos que outra coisa que eu tenho visto muito também, que acho que tem sido meio tendência, é a comunicação para os assuntos de diversidade, né? Uhum. A gente lá tem se envolvido muito enquanto comunicação, mostrando um pouco esse papel dela como elo, né? Como o que fez ali o pessoal continuar com um sentimento de time, Uhum. de estar mais coeso, de comunicar a cultura e de, ao mesmo tempo, manter todo mundo informado sobre o que estava acontecendo nas empresas, né? Eu acho que esse período da pandemia talvez tenha subido a gente... Sim. é, Forçou, né? Forçou muitas empresas ou forçou a muitas gente... áreas a olharem diferente, né? Exatamente, é olhando diferente para a gente. E aí vários outros assuntos. Eu acho que diversidade também uma baita oportunidade para a comunicação mostrar hoje seu papel, comunicar a diversidade dentro da companhia, né? A gente lá na Petrobras, isso tem sido uma parceria também nossa com a RH, Uhum. isso tem sido cada vez mais forte na comunicação. Acho que é uma outra área que a comunicação pode mostrar o seu valor aí, tanto traduzir essa diversidade, seja tá na nossa comunicação. Isso tem que estar transversal, né? Uhum. Isso Sim. não adianta só ficar fazendo meses coloridos, é mais do que isso. A gente tem que estar ajudando a comunicar o que a companhia tem fazendo e introjetar na nossa comunicação Sim. essa diversidade. Cada É, vez menos ficar presa a banco de imagem exato. de... Trazer mais a essência, a realidade, né? E Exatamente. é aquilo que você falou, né? Não é só comunicar, é colocar na prática, fazer a coisa acontecer, né? E eu queria até te provocar um pouquinho mais, trazendo muito assim na tua visão, na tua opinião em relação ao líder de comunicação, né? Como que você enxerga hoje, né, esse líder? Qual que seria o papel do líder de comunicação em relação, não só a motivar seu time, não só a entregar resultado, mas para participar dentro de uma cadeira de decisão da empresa, participar de planejamentos estratégicos de grande relevância para a companhia, né? Como que você vê, né, o papel dessa liderança, olhando na área de comunicação dentro desses novos desafios, assim? Cara, a gente... Hoje lá eu puxo muito... Se eu acho que é uma coisa que eu consigo abrir algumas portas lá dentro, é quando a gente fala de reputação. Uhum. A alta administração precisa entender que toda decisão tomada ela pode ter um impacto na reputação da companhia. Isso a gente de comunicação vai ajudar muito, né? Uhum. Então, eu acho que isso a gente tem que estar a gente tem que estar entendendo sobre isso, sobre o que cada decisão, que cada direção da companhia pode impactar na reputação. E quando a gente desce ali do C-level para as equipes, ajudando a traduzir e ajudando a dar esse sentimento de norte, né? Uhum. Do que a nossa alta administração está querendo, para onde a companhia está caminhando e ajudar ali o pessoal que está no dia a dia das ferramentas a conseguir traduzir da melhor forma possível na nossa rotina de comunicação. Legal. E o desafio é isso, né? Porque vai descendo, a informação muitas vezes vem top-down e a gente tem que traduzir, né? Até brinco assim, tropicalizar, porque cada público tem uma visão diferente e não é comunicar da mesma forma, do mesmo jeito, né? A gente tem que customizar esse processo de comunicação, né? E evitando que gerem ruídos nesse processo, né? Porque nós, de comunicação, a gente tem que garantir uma informação clara, objetiva e correta, né? Para suas fontes, né? Olhando de forma geral, assim, né, a gente falou bastante assim na questão da liderança, olhando bastante, né? Eu queria que você me trouxesse ali agora uma visão tua mesmo, né, Bruno? Uma mensagem, assim, principalmente a gente, dentro da nossa audiência aqui do Cultura Criativa, a gente tem muitos gerentes, né, que assistem, muitos executivos na área de comunicação, e não só da área de comunicação, principalmente da área de pessoas, RH e tudo mais.
Eu queria que você trouxesse aí uma mensagem um pouco para eles em relação, né, o que você acredita em termos dessa liderança, né, como que a gente pode fazer a diferença, não só nas empresas, na vida das pessoas, enfim, ou como a gente pode, né, buscar, né, se conectar cada vez mais dentro dos resultados e KPIs importantes da companhia, né, ou alguma, de repente, até uma dica tua em relação a isso, que hoje, nessa caminhada de 18 anos, né, com certeza tem muito aprendizado, tem muitos tropeços, com certeza, mas que, com certeza, te ensinaram muitas coisas para chegar onde você está hoje, numa posição de prestígio e de grande relevância dentro da Petrobras, né? Cara, eu acho que não tem muito como reinventar a roda, né? Acho que se a gente tem aqui executivos, tem gente que está ouvindo que não é da comunicação, que está num nível estratégico da companhia, cara, abre a porta para a comunicação cedo. Quanto mais cedo a gente for envolvido, tenho certeza, a gente vai entregar um melhor resultado, a gente vai saber orientar melhor aquele processo. E para a gente, comunicação é mergulho no negócio. Uhum. Também a gente tem que... Eu trabalho numa empresa de engenheiros, então não adianta eu querer ficar falando só os termos de comunicação, só as últimas tendências, como a gente estava falando aqui, né, de comunicação. Cara, mergulha no negócio, fala a mesma língua desses caras e mostra que você tem a capacidade, você tem o conhecimento do negócio, você está ali exatamente para traduzir aquela informação dura do negócio de uma forma que o público final, seja o interno, seja o externo, vai entender. Então, acho que de forma geral é isso. Nos envolvam cedo e a gente entenda um pouquinho, pratica um pouquinho esse mergulho no universo do cerne da empresa ali, para eles também terem um pouco mais de confiança na gente. Né, sensacional. E você, eu acredito muito nisso. Você comentou muito na questão assim de, né, comece cedo com comunicação. E não precisa ser aquele processo extremamente complexo, né? Comece pelo simples, comece pelo básico, evolua e garanta que o processo tenha perenidade, né? Tenha continuidade, né? Mas é isso aí, Bruno. Queria te agradecer, né, pela tua participação. Obrigado por compartilhar, né, esse desafio, lógico, nesses poucos minutos que a gente conversou aqui, mas realmente assim, a gente percebe o quão grandioso é o desafio que hoje você está à frente ali da comunicação da Petrobras, né, nos desafios de campanha, motivar pessoas, estar à frente disso, né, lidar com pessoas é uma ciência que não é uma ciência exata, cabe a nós profissionais uma sensibilidade muito adequada, né, uma empatia, como você trouxe né, nas suas falas anteriores. Mas assim, entender de pessoas, entender de negócio e assim a gente consegue gerar grandes resultados, né? Então eu acredito muito na área de comunicação com essa visão, com esse direcionamento, mas acho que obviamente pessoas sempre em primeiro lugar gerando resultado e se conectando cada vez mais com os nossos negócios, com pessoas e assim a gente continua evoluindo sempre. Quero te agradecer pelo teu tempo, obrigado, né, por compartilhar isso aqui, foi um prazerzaço te conhecer, você é uma pessoa realmente que só de eu conversar passa aí é uma coisa muito boa, inspira com certeza, não só me inspirou, mas vai inspirar muita gente aqui. Obrigado pelo teu tempo, foi um prazer conversar contigo. Obrigado a vocês pelo convite, mais uma vez. Espero que seja só o primeiro de muitos papos que a gente tem aí. Com certeza. Quem estiver assistindo, que a gente possa estabelecer mais redes, mais trocas. Acho que a comunicação interna também carece disso, da gente se conectar mais, da gente ter mais troca entre nós, gestores de comunicação interna. E acho que essa iniciativa aqui é ótima para isso. Espero que quem estiver assistindo aí quiser me adicionar no LinkedIn, a gente... Quer deixar tuas redes sociais? Depois a gente bota no GC ali também. Procura, né? Vai ter que botar no GC o meu sobrenome, que o Bruno Borges Chamarela, para não ficar soletrando aqui, mas me adicionem aí. Não, a gente coloca então no GC certinho tuas redes sociais ali. O pessoal quiser adicionar também, conversar e fala, pô, te vi no podcast do Cultura Criativa, vamos conversar um pouquinho mais. Vamos lá. E com certeza, manter esse network aqui para nós também é muito importante, né? Acho que movimentos como esse que a gente consegue crescer cada vez mais como pessoas, como profissionais e deixar um legado para o nosso mercado que realmente em muitos aspectos ainda é muito carente. Exato, crescer o nosso mercado, isso é importante. Com certeza. Ganha todo mundo, ganha a gente que é gestor, ganha os profissionais, ganha vocês que é fornecedor, acho que isso tudo que a gente está conversando aqui, quando a gente sabe todo mundo junto, né? A gente se puxa junto para cima. Com certeza. Tamo junto. Brunão, obrigado, viu? Valeu. Um abraço. Pessoal, um forte abraço para vocês, obrigado por estar assistindo a gente aqui. Né, e estamos super à disposição, né, para a gente poder conversar cada vez mais. Em breve lançamos mais um outro podcast, né? Sigam a gente nas redes sociais, é um prazer a gente poder conversar, né? A minha rede social também vai estar no GC, está aqui embaixo do GC. Estamos super dispostos a conversar. Um forte abraço para todos, obrigado e até breve. Valeu!